Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, Salmo 119 diz uma expressão muito interessante. Guardo no meu coração a tua palavra, para que eu não peque contra ti. Guardar no coração. O coração humano é o centro da nossa liberdade. É ali que a voz de Deus deve ressoar. E acolhendo a voz de Deus em nosso coração, de fato, nós temos força para evitar tudo aquilo que nos afasta do caminho de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveitemos bem esta ocasião que nos é oferecida diariamente, a palavra da salvação, para que permitamos que esta voz de Deus alcance o mais íntimo do nosso ser, de modo que sejamos fortalecidos para não nos distanciar do caminho apresentado, oferecido pelo Senhor a cada um de nós. Escutemos a sua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Eis que um hidrópico estava ali diante dele. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus: é lícito ou não curar no dia de sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tomou-o então, curou-o e o despediu. Depois perguntou-lhes: qual de vós, se seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, escutamos alguns breves versículos do Evangelho de São Lucas. E para compreender esse trecho que nós terminamos de escutar, vale a pena que contextualizemos. Jesus, no Evangelho de Lucas, percorre um longo caminho de subida para Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde Jesus deverá sofrer a sua paixão. Ali acontecerão justamente os conflitos entre os grupos daquele tempo que o levariam à condenação e à morte de cruz. Este evento que nós terminamos de escutar deve ser lido justamente nessa perspectiva dos conflitos entre Jesus e os grupos dos chefes religiosos daquele tempo que levaram Jesus à condenação e morte de cruz. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos juntos permitir que esta palavra que nós terminamos de escutar ressoe em nosso coração, sobretudo com essa disposição de que nós, unidos a Jesus, subamos também a Jerusalém, mesmo que tenhamos que passar por situações de incompreensão, de dor, se necessário for, assim como Jesus, até mesmo a morte, mas sendo fiel ao projeto do Pai Eterno até o fim. Por isso, com este desejo, é que nós queremos permitir que esta palavra se torne vida na nossa vida. O Evangelho começa dizendo assim: certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição e eles o espiavam. Aqui existem vários elementos que merecem a nossa atenção e a nossa reflexão. Primeiro, o Evangelho faz questão de sublinhar que era um dia de sábado. E por que é importante que sublinhemos que seja um dia de sábado? Porque os fariseus, os mestres da lei, tinham o rígido costume de guardar o sábado como o dia em que não se realizava nenhuma atividade. E entre essas atividades que não se realizava estava a cura dos enfermos, que não se podia realizar no dia de sábado. Por isso é importante que tenhamos esta atenção ao que o Evangelho está acentuando. Num dia de sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus. Primeiro é importante dizer que nós costumeiramente escutamos no Evangelho narrar de Jesus que entra na casa das pessoas. Portanto, é a presença de Deus no lugar mais íntimo
das pessoas. A casa é o lugar do afeto, é o lugar da intimidade. Jesus entra na casa das pessoas. Normalmente, Jesus entra na casa das pessoas mais abandonadas, aquelas que não são contadas, os enfermos. Mas hoje Jesus entra na casa de um dos chefes dos fariseus, portanto, um dos chefes religiosos. Mesmo ali, Jesus entra para criar este ambiente de intimidade. Isso para nos ensinar que Deus se faz próximo de cada um de nós. Deus deseja entrar na intimidade de cada um de nós. E para sublinhar esta intimidade, o Evangelho diz que entrou ali para tomar uma refeição. A refeição também, talvez para nós hoje não tenha esse significado, mas sentar-se à mesa para tomar refeição com alguém significa que este alguém é próximo de nós e que nós compartilhamos da nossa intimidade. Assim faz Jesus com este chefe dos fariseus. Senta-se à mesa para tomar a refeição com eles. Geralmente, onde Jesus está presente, tem a admiração das pessoas. Sobretudo ao escutar o seu ensinamento, as pessoas se maravilham com os ensinamentos de Jesus. Mas aqui, o Evangelho nos apresenta um detalhe. Os fariseus se aproximavam de Jesus para o espiar, isto é, para apanhar Jesus em alguma ação ou alguma palavra que ele dissesse, justamente procurando alguma ocasião para levar Jesus à condenação e à morte. É este o ambiente da cena que nós terminamos de escutar. Jesus entra na casa de um dos chefes dos fariseus, toma a refeição, cria intimidade, afeto. No entanto, por parte dos fariseus, eles querem criar dificuldades para Jesus, para apanhá-lo em alguma palavra ou alguma ação que justifique levá-lo à condenação. Em seguida diz o Evangelho, eis que um hidrópico estava ali, diante dele. O Evangelho não diz como que este hidrópico entrou na casa. Alguém que estava com uma enfermidade que causa um inchaço no corpo. O Evangelho não faz questão de dizer como que este hidrópico, este enfermo, entrou ali na casa. Talvez porque isso não seja realmente o mais importante. O mais importante é o que acontece com este homem que se coloca diante de Jesus. Se ele está ali diante de Jesus, é porque crê que Jesus pode transformar a sua realidade de dor, a sua realidade de sofrimento. Por isso, este homem hidrópico, enfermo, representa também cada um de nós. Representa todos aqueles que não têm ninguém por eles e que precisa fazer esta experiência de ser transformado por Jesus. Colocar-se diante de Jesus com a firme confiança de que Jesus pode transformar a nossa vida. Pois bem, diante dessa situação, o que acontece? Diz o Evangelho, tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus, é lícito ou não curar no sábado? Justamente aquilo que nós dizíamos antes. Era um dia de sábado, nesse dia não se podia realizar uma cura. E é por isso que Jesus coloca essa interrogação diante dos legistas, diante dos fariseus. É lícito ou não curar no dia de sábado? Justamente porque Jesus já sabia da intenção do coração dos fariseus, que era apanhá-lo em alguma situação, neste caso, transgredindo a lei do sábado. Diante da interrogação feita por Jesus, o Evangelho diz que eles ficaram calados. Por isso, Jesus o tomou, curou e o despediu. E depois perguntou-lhe, qual de vós, se seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Portanto, Jesus está querendo dizer aqui, se eles têm sensibilidades para um filho que cai num buraco, ou até mesmo um animal, no dia de sábado, que tem a urgência de salvá-lo no dia de sábado, portanto, diante do enfermo que necessita urgentemente de cura, por que adiar este ato de transformação da sua vida? Os outros evangelistas são um pouco mais duros ainda ao dizer, no sábado é lícito fazer viver ou deixar morrer? Meu irmão e minha irmã, diante da mensagem do Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que o amor ao próximo antecede toda a lei. Portanto, o princípio da vida cristã
é o amor, é cuidar, é curar e é salvar. Peçamos que esta mensagem do Evangelho que hoje nós terminamos de escutar nos ajude a viver bem os ensinamentos do Evangelho, sobretudo colocando a vida em primeiro lugar e não a lei que mata, que oprime, em vez de salvar e libertar. Estamos concluindo este nosso encontro de hoje diante desta bela palavra que nos foi proclamada e desta reflexão que fizemos, que nos ajuda a entender que a vida vem em primeiro lugar e que a lei como tal ela deveria ser para garantir a nossa vida em abundância e não para nos oprimir e não para matar. Por isso, concluindo o nosso encontro, dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno e com o coração cheio de gratidão, a Ele façamos a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de perdão, diante da mensagem do Evangelho que hoje escutamos, te pedimos a graça de ter um coração bom, um coração largo, capaz de acolher as pessoas, sobretudo as pessoas que mais necessitam, os enfermos, os abandonados, aqueles que não têm ninguém por eles. Que tenhamos a mesma sensibilidade de Teu Filho Jesus para transformar a vida daqueles que tanto necessitam. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.